Muito bem, abra sua Bíblia para o Evangelho de João. João capítulo 19, e o versículo é o 17. O título da mensagem é A Cruz. A Cruz de Cristo. Esse é o título da mensagem desta noite. A Cruz de Cristo. João 19, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Vamos orar. Querido Deus, nós lhe damos graça, porque nós estamos nos reunindo aqui para cultuar o Senhor. E a tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus de ordem e de decência. E nós queremos apresentar a Ti, ó Deus, um culto nesses parâmetros. Mas sabemos que nós não somos capazes por nós mesmos de apresentar um culto assim ao Senhor. Por isso que a ajuda do Espírito Santo em trabalhar nos nossos corações e mentes nos ajuda a ter a reverência necessária para que nesse lugar, nesta casa de oração, temos a adoração correta. Então, Deus, eu peço ao Senhor que visita a tua igreja através do Espírito da verdade, e que Ele, o Espírito da verdade, nos conduza em toda a verdade. Oramos, ó Pai, para que o Senhor remova do nosso coração o pecado, que são atos de decisão deliberada, de rebeldia contra o Senhor e de desobediência à tua palavra. Então nos perdoe, porque pecamos contra o Senhor, pecamos com os nossos lábios, pecamos com os nossos pensamentos, com as intenções, com as motivações, com os nossos atos. Então, Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos perdoe. Também peço ao Senhor que, além de trabalhar conosco, trabalhe também com os irmãos e irmãs que estão do seu lar assistindo por essa transmissão. E nós oramos ao Pai por salvação, que hoje haja salvação. Oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia Sagrada relata muitos detalhes a respeito da crucificação. Na verdade, os 4 evangelhos, eles narram a crucificação. E algo que me chama a atenção nesse texto, que está aí diante de vocês, aqui ó, foi o constrangimento público que colocaram sobre Jesus. Veja só, fazendo com que ele mesmo levasse aquele tronco de madeira até o alto do Calvário. Irmãos, deliberadamente eles decidiram que iriam constranger Jesus publicamente. Roma queria deixar público esse constrangimento, falando assim: ele mesmo vai carregar a cruz, nós não vamos ajudá-lo. Até poderíamos levar, como era costume, os próprios soldados em carruagem levar o madeiro até o Gólgota, mas não, com Jesus foi diferente. Que ele leve a cruz, e ele mesmo carregou, arrastou a cruz até o Calvário. Agora, qual foi a distância do pretório? Pretório é o lugar onde faz o julgamento. Qual a distância do pretório até Calvário? Até o monte onde ele foi crucificado. Qual a distância, irmãos? Na atualidade se torna praticamente impossível estabelecer esse trajeto de modo preciso, né? O lugar que Jesus passou por levar a cruz, não é possível. Mas existe uma concordância entre muitos historiadores e teólogos de que esse trajeto do pretório até Calvário tem a distância entre 1 a 2 quilômetros. Foi o percurso que ele carregou,
que ele arrastou a cruz do pretório, onde ele foi julgado, até o Calvário. Mas curiosamente, muitas pessoas viram aquela cena, a Bíblia nos conta isso. Enquanto Jesus passava arrastando a cruz, arrastando o madeiro, as pessoas achincalhavam. Sabe o que é isso? Achincalhar. Eles zombavam dele pelo caminho, inclusive pedindo a sua morte. Muitas pessoas gritando no percurso palavras de deboche. Gente, é tão ruim ser debochado, né? Tirar uma onda com você. É o que eles faziam. Eles debochavam, eles escarneciam. E por sua vez, Jesus arrasta a cruz até o Calvário, o Gólgota. Agora, antes disso, irmãos, a Bíblia vai dizer que Pilatos manda açoitá-lo. E normalmente se açoita um criminoso no patíbulo. Antes de Jesus levar o madeiro até o Gólgota, Pilatos mandou Jesus até o patíbulo para ser açoitado. João 19:1, vamos ver? João 19:1. Leia para mim, Ian. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Obrigado. Irmãos, o açoite é uma forma de se punir alguém, aqui ó, mas com a intenção de gerar dor. Esse é o propósito do açoite. A dor, irmãos, gerada pelos golpes era alucinante. Era um flagelo. Porque o chicote usado pelos algozes é bem peculiar, o chicote. Ele possuía vários cordões de couro. E era fixado na ponta do chicote pedaços de ossos pontiagudos. E isso acontecia porque o que eles queriam mesmo, irmãos, com esse chicote, era cortar a pele. Eles queriam mesmo era cortar a carne, era dilacerar. Era deixar grandes ferimentos. E olha, os algozes não poupavam energia para chicotear. Eram golpes certeiros nas costas. E muitas das vezes, dependendo da distância e do ângulo que o algoz pegava impulso para dar o golpe, muitas vezes o laço do cordão dava a volta pelo corpo e pegava na barriga, no peito, no pescoço. Normalmente se dava 40 golpes. Só que tem um detalhe: não era apenas um ou dois homens golpeando. Normalmente eram 5 a 6 homens golpeando simultaneamente. Irmãos, Jesus perdeu muito sangue ali no patíbulo. Depois dessa sessão de tortura, para ir então receber a sentença de morte. Quando Jesus retorna ao pretório, porque Jesus ele é levado do Sinédrio, que é um tribunal judaico, ele é levado ao pretório. Do pretório ele é mandado para o patíbulo. Do patíbulo ele volta para o pretório. Quando Jesus retorna do açoite, Jesus está desfigurado. Ele está fraco, ele está cansado, ele está com muita dor, ele está com muita sede, porque ele perdeu muito sangue. E para impingir sobre ele mais dor e mais constrangimento, fizeram-no caminhar de 1 a 2 quilômetros, levando parte do madeiro.
pesado, peso da viga, do tronco de madeira, que ele carregou aqui, ó, com dor, cansado, fraco, com sede e com suas costas dilaceradas. Suas costas estavam cortadas. Mas antes disso, sabe o que a Bíblia nos informa? Sabe o que a Bíblia conta para nós? Que aqueles soldados incumbidos de levar Jesus para o pretório pelo patíbulo, a Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus volta do açoite, ele foi humilhado. Sabe o que fizeram com ele? Antes de devolvê-lo do patíbulo, levaram Jesus para uma salinha em particular. Os soldados deliberadamente foram nessa salinha. E a Bíblia vai contar algo curioso para nós. João 19, de 1 a 3. Leia para mim, Jéssica. João 19, de 1 a 3. Então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de couro branco. Chegaram-se a ele e diziam: Salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Sabe o que esse texto está informando para nós? Eu estou falando que Jesus voltou do açoite. Ele já estava completamente dilacerado. Propositalmente, o texto bíblico vai informar para nós que aqueles soldados aproveitaram aquele ensejo e queriam ainda de humilhá-lo, além de lhe causar muita dor. A Bíblia vai dizer que esses soldados lhe queriam fazer mal. Qual a razão de tecer uma coroa de espinhos e colocar na cabeça do condenado? No suposto condenado. Qual a razão disso? Eles já haviam sido açoitados. Sabe qual a resposta, irmãos? Pura maldade. E aqueles espinhos não eram espinhos de um limoeiro que eles fizeram a coroa. Não eram espinhos de cactos. E dói, né? Você sabe que espinho de cactus dói. E é pequenininho. Não eram espinhos de rosas, eram espinhos de arbustos. E os espinhos de arbustos são espinhos longos, flexíveis e extremamente doloridos. Irmãos, quando aqueles soldados levaram Jesus para essa salinha, a fim de lhe infligir mais mal, a Bíblia vai apontar para nós que eles colocaram na sua cabeça essa coroa de espinho, e muito provavelmente, irmãos, as lesões que foram feitas no couro cabeludo foram feridas profundas. E todos nós sabemos que no couro cabeludo, irmãos, existem vários vasos sanguíneos. Na verdade, há uma rede de vasos sanguíneos. Quando eles forçaram aquela coroa, aqueles espinhos adentraram a sua coroa, muito provavelmente o rosto de Jesus naquele momento escorreu-se sangue por toda a sua face. Mas para eles era pouco. Jesus estava com a costa toda rasgada. Eles pegaram um manto de púrpura e eles cobriram a costa de Jesus. E você sabe, se você tem uma ferida aberta e você coloca um tecido, a pele dilacerada, ela chupa o tecido, e depois para você arrancar aquilo, irmãos, é uma dor alucinante. E a Bíblia vai dizer para nós que depois que eles colocaram uma coroa de espinho, cobriram-lhe com o manto, trouxeram-lhe um caniço, um cetro. E eles pegaram aquele caniço e eles davam com muita força na cabeça dele. E se não bastassem, o texto fala que ele recebeu bofetadas. Mas eu vou mostrar para vocês um texto que Jesus levava assim, era murros.
Veja lá, Marcos 14, 65. Marcos 14, 65. Leia para mim, Johnny. Marcos 14, 65. Puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir o rosto e dar-lhe murros e a dizer, profetiza. E os guardas tomaram a bofetada. Olha que interessante. Depois que eles teceram espinhos, fizeram uma coroa, lhe colocaram na cabeça, jogaram um manto de púrpura sobre o seu corpo, além de pegar o caniço, aquele cetro, e bater na cabeça, o texto fala que alguns soldados entraram na sala, jogaram o tecido sobre a cabeça dele e começaram a dar murro e falando e debochando dele: profetiza! Quem é que está te batendo? Muito bem, irmãos, quando Jesus chega no Gólgota, no Monte da Caveira, era um lugar muito alto em relação à geografia da nação de Israel. E por que que Roma colocou os presos para serem crucificados num monte tão alto? Resposta: para servir de publicidade. As pessoas que viajavam de longe, elas podiam avistar as cruzes. Muitas cruzes. Aliás, diz os historiadores que havia até a crucificação coletiva. Sabe o que isso quer dizer? Era para impressionar as pessoas. Eles mandavam crucificar os malfeitores, aqui ó, segundo Roma, talvez 20, 30 pessoas no mesmo dia. Era um suplício. Agora, no dia da crucificação de Nosso Senhor, 2 foram crucificados ao seu lado, 2 ladrões. Marcos 15, 27, por favor. Marcos 15, versículo 27. Leia para mim, Thames. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Com ele crucificaram 2 ladrões. Obrigado. Quando Jesus chega ao alto do monte, à vista de todos, a Bíblia nos diz que Jesus foi entregue para ser crucificado. E nesse ponto, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para os tipos de crucificação. Na verdade, o nome correto é crucifixão. O nome correto. Crucifixão. Mas olha que interessante. Há pelo menos, irmãos, 3 tipos de crucificação. Ou crucifixão. O primeiro tipo, sabe qual é? Chama-se árvore maldita. Árvore maldita. Um historiador do primeiro século chamado Sêneca, um historiador romano, ele escreveu sobre o horror da crucifixão e ele argumentava que era melhor cometer um suicídio do que suportar tamanha dor de uma crucifixão. O detalhe, irmãos, desta forma de crucificar alguém é que a pessoa ela é crucificada e as aves de rapina vêm ali comer ele vivo. E você sabe o que são aves de rapina? Não são apenas urubus e abutres, mas são águias, falcões, até coruja. São aves carnívoras. A pessoa, ela era comida viva enquanto crucificada. É o primeiro tipo de crucificação.
era a crucificação em X. Terrível. Crucificação em X. A pessoa era crucificada com os braços estendidos e as pernas estendidas. O detalhe é que enquanto ela estava crucificada, ela sangrava. E o pé desse tipo de crucificação era próximo ao chão. E por quê? Para que os cães viessem e comer os pés. Agora, o terceiro tipo é chamada a cruz latina. Era mais utilizada pelos romanos. Era uma cruz que tinha 3 metros de altura. A pessoa ficava suspensa no ar. E a pessoa era condenada e fixada com pregos, irmãos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, os pregos do qual a pessoa era pregada nessa madeira tinha que possuir nada menos que 20 centímetros de comprimento do prego, para poder penetrar os pés e as mãos e fixar-se na madeira. 20 centímetros, é do seu polegar ao seu dedo mindinho. Se você esticar seu dedo assim, dá 20 centímetros. É o tamanho do prego. Agora, sabe qual o detalhe aqui desse tipo de crucificação? É a lentidão da morte. Irmãos, todas as pessoas que morriam dessa forma aqui, a morte era lenta e super agonizante. Normalmente as pessoas que morriam eram crucificadas dessa forma. Sabe por que é que ela morria? Essas pessoas morriam porque elas ficavam muito tempo expostas ao sol, ao calor, ao frio, com sede, com fome, e ela acabava se asfixiando-se. Mas era uma das formas de se morrer. Alguns historiadores dizem que algumas pessoas passavam até 2 semanas até entrar em óbito. Irmãos, era uma morte agonizante. E Jesus passou por tudo isso. Confira comigo, Mateus 27 agora. Mateus 27, dos versículos 35 a 50. Eu vou ler. Mateus 27, 35 a 50. Jesus passou por tudo isso. Diz assim a palavra de Deus. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Confio em Deus, pois venha livrar-o agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Presta atenção. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, seria aproximadamente 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que
ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Agora, Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu Espírito. Irmãos, esse conjunto de versos traz muitas informações preciosas a respeito da morte de Jesus, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que é o mais importante da nossa pregação desta noite. E sabe qual é o detalhe? Está no finalzinho do verso 50. Veja lá, o finalzinho do verso 50. A Bíblia registra para nós, é o fato mais importante de todo esse registro aqui. A Bíblia registra para nós que Jesus, ele bradou, Jesus, ele gritou, Jesus com grande voz clamou. O texto bíblico diz que depois que ele grita, a Bíblia vai dizer para nós que ele, o quê? Entregou o Espírito. Irmãos, essa parte é a parte mais importante de todo esse registro. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Sabe? Que embora os judeus quisessem mesmo a morte de Jesus, que embora os religiosos tivessem contratado falsas testemunhas para acusá-lo, que embora Pilatos tenha mandado mesmo açoitá-lo e crucificá-lo, que embora os algozes tivessem lhe ferido, lhe causando muita dor, que embora os soldados executassem as ordens com requintes e crueldade, presta atenção, ninguém matou Jesus. Não foram eles. Ninguém matou ele. Ninguém poderia matá-lo. Ele é o Filho de Deus. Mas, pastor, ele morreu. Sim, ele morreu. Mas não mataram ele. Ele se entrega. Jesus se entregou. Na cruz, ele brada: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Irmãos, Jesus já tinha falado sobre isso. Eu vou provar para vocês. João 10, versículo 17. Jesus já tinha dito isso. João 10, 27 e 28. Desculpa, João 10, 17 e 18. Leia para mim, Leonardo. João 10. Alguém presta a Bíblia por dia. João capítulo 10, 17 a 18. Aqui não tem esse negócio não, velho. Tem que ter espada, tem que ter espada. João 10, 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-lo. Esse mandato é recebido de meu Pai. Irmão, o que esse texto está falando para nós? Por isso o Pai me ama, Jesus está falando. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, ele está falando aqui. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida e também tenho autoridade para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Presta atenção, irmãos. Tudo que Jesus passou, desde a sua captura, no pretório, no patíbulo, no Calvário, irmãos, tudo isso aconteceu porque Ele quis.
foi espontânea. A morte de Jesus foi voluntária. Ele morreu porque escolheu morrer por amor a seu povo. Por isso que você deveria ser grato a Deus por aquilo que Ele fez, porque tudo que Ele passou, Ele não foi vítima do mal. Ele fez tudo o que Ele fez por amor ao seu povo. Embora é verdade que todos esses personagens fizeram tamanho mal contra Ele, mas irmãos, Ele sabia. Porque João capítulo 10 está 2 anos antes da sua crucificação. 2 anos antes. E talvez você pense, por que é que Jesus voluntariamente se entregaria para morrer? Por que é que Jesus faria isso? Sabe qual é a resposta? Do porquê ele faria isso? A resposta está no versículo 14 e 15 de João 10. Veja lá. Eu nem tenho mais escrever aqui. Vou colocar aqui, ó. João 10, 14 e 15 diz o motivo do porquê Jesus faria isso. Leia lá comigo. Estou terminando, viu, gente? João capítulo 10, 14 a 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estamos todos lá? Diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço quem? Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu a conheço. Presta atenção no que ele vai falar agora. O que ele disse aí? Eu dou a minha vida. Por quem? Pelas ovelhas. Por que é que Jesus voluntariamente se submete a todo esse flagelo? Toda essa humilhação e vergonha? O texto fala: porque eu amo a meu Pai e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Irmãos, esse texto está dizendo que Jesus passou o que passou para redimir o seu povo. O pastor dando a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, eu não sei quem são essas ovelhas. Eu não sei. Porque o que eu sei é que essas ovelhas, elas estão dispersas. Essas ovelhas, elas estão perdidas. Essas ovelhas, elas estão espalhadas. Mas o texto bíblico vai dizer para nós que o pastor vai sair atrás das suas ovelhas e ele vai chamá-las. E quando suas ovelhas ouvirem a voz do seu pastor, Jesus falou, elas vão ouvir a minha voz e elas vão me seguir. E quando elas me seguirem, eu vou salvá-las. Então Jesus morreu por você, Ele é o seu Salvador, mas como que eu sei que você é a ovelha dele? Quando você ouvir a voz dele, você vai ouvir, você vai se arrepender, você vai confessá-lo. E Ele passará a pastorear a sua vida. Irmãos, é pela fé que nós nos arrependemos, é pela fé que nós confessamos a Jesus, e tudo isso que Jesus passou foi para salvar você. Ele fez o que fez para buscar você, para tirar você das trevas. A pergunta é: será que você é essa ovelha do qual Ele morreu? Será que você é? Sabe como saberemos se você é? Se você ouvir a sua voz e ir até Ele. E se você for até Ele, Ele vai salvar você. E depois que Ele salvou você, você vai descobrir que você era a ovelha dele. Fecha seus olhos. Abaixa sua cabeça. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Talvez você esteja aqui e você diga: pastor, eu quero ir até Jesus. Eu quero que Ele salve minha vida. Eu quero receber o perdão dEle. Eu quero que Ele me encontre. Talvez você esteja aqui e a mensagem falou ao seu coração.
e você está aí no banco, sentado, refletindo: eu quero encontrar esse Jesus, esse bom pastor, porque eu quero que Ele me salve. E eu gostaria de dar a você uma oportunidade nesta noite, para que você receba esse maravilhoso pastor que morreu e ressuscitou por você. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu não vou citar seu nome, mas eu quero simplesmente orar por você. Eu não posso salvar você, mas eu vou orar por você. E eu vou pedir a Deus que complete essa obra na sua vida, porque só Ele pode salvar você. O pastor Mário, a mensagem falou comigo nessa noite. Eu gostaria de entregar minha vida a Jesus. Alguém assim? Ok, pode abaixar. Pode abaixar. Levante uma das suas mãos indicando, por favor. Pode abaixar, já te vi. Mais alguém? Pastor, eu gostaria de entregar minha vida hoje para que Jesus possa salvar. Há mais alguém? Só indica para mim, eu vou orar por você. Senhor Deus, obrigado pela sua fidelidade e muito mais, obrigado pelo seu amor. A palavra do Senhor diz que o Senhor prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Sei que o Senhor quer fazer uma grande obra de redenção nas nossas vidas, porque o Senhor veio para morrer pelo seu povo, para salvar o seu povo. E nessa noite algumas pessoas se manifestaram, dizendo que querem conhecê-lo mais, que querem aceitá-lo. Então eu oro nesse momento, ó Pai, a Ti, pedindo ao Senhor que convence essas pessoas da necessidade de arrependimento e colocar a sua fé exclusivamente na cruz de Jesus para redimi-los. Eu peço, Pai, que ainda nessa noite, em algum momento, eles possam confessar a Jesus, reconhecendo Ele Senhor e Salvador de suas vidas. Faça, Deus, essa obra. Também oro, Deus, pelos demais outros irmãos que já tomaram uma decisão e eles compreendem que eles pertencem à sua família, eles são o seu povo, o seu pastoreio, mas eles ainda têm lutas, talvez alguns ainda têm dúvidas, outros estão com medo, e sei, ó Deus, que o Senhor há de trabalhar com cada um desses irmãos, e eu sei que essa mensagem, ela é forte, e talvez ela devolve ao meu coração o primeiro amor, talvez aquela devoção que eu tenha perdido, aquele engajamento, aquele envolvimento, e talvez o Senhor está despertando algumas pessoas para esse despertamento, para esse avivamento. Eu peço que o Senhor trabalhe também no coração daqueles que o Senhor já salvou. Ó Deus, tenha misericórdia da sua igreja e nos ajude. O Senhor conhece a luta de cada um de nós. O Senhor sabe. Pedimos que o Senhor nos corrija, que o Senhor venha nos restaurar, como o Senhor fez com João, como o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos irmãos. Que haja, Deus, um avivamento nessa igreja, e que isso aconteça para louvor da sua glória. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Quero pedir ao Johnny que vá ao piano, por favor. Vai dedilhar uma melodia. Eu quero cantar um hino com todos vocês, um hino conhecido. Ô Johnny, vamos cantar o número 1, hino de louvor. Vocês conhecem a letra, a maioria de vocês conhecem, né? Hino de louvor. Vamos cantar a primeira estrofe. E aí, enquanto nós estivermos cantando, você que sabe, não deixe me fazer solo aqui na frente. Você que sabe cantar, cante. Mas se Deus falou no seu coração, em alguma área, em algum aspecto, inclusive para a salvação, aonde você está, irmãos, queridos amigos, invoque o nome do Senhor. A Bíblia fala: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aonde você está, invoque o nome do Senhor.
enquanto cantamos. Vamos cantar apenas a primeira estrofe, não vai ter projeção, tá bom? Apenas a primeira. Cantarei ao Senhor e os Deus amor Ele escutou, me livrou de um charco de perdição, na rocha me firmou. Louvarei a Ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a Ti, Deus aceita meu louvor. Quero encerrar dando a você mais uma oportunidade de você mesmo falar com Deus. Então Johnny vai tocar mais uma vez, então feche seus olhos e tenha aquele tempo pessoal com o seu Deus. Fala com Ele. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Deus abençoe o retorno de vocês ao lar de vocês, que vocês possam ir para casa refletindo sobre aquilo que você aprendeu, os desafios que você ouviu, e que você busque servir o Senhor. Aproveita a oportunidade que vocês estão recebendo. A Bíblia fala, remindo o tempo porque os dias são maus. Então aproveita as oportunidades, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Se alguém quiser conversar, se alguém quiser ter um tempo, estou à disposição. Não, pastor, mas eu tenho já compromisso, eu já tenho uma coisa já planejada. Posso te ligar outro dia? Posso falar com o senhor outro dia? Pode, entre em contato. Estou à disposição de vocês para conversar. Tá bom? Lembrando que nessa sexta-feira, sábado na verdade, alguns jovens, adolescentes, vão comigo para o acampamento, né? E a gente retorna na próxima terça-feira, tá bom? Estejam orando por nós, que Deus possa abençoar os jovens que estarão no acampamento, tá bom? Se você tem interesse a participar do coral, procure o Dionar, coloque-se à disposição, tá bom? Vai ser uma excelente oportunidade para você participar do coral de Páscoa, tá bom? Então, uma oração silenciosa, o culto está encerrado. Você que esteve conosco nesta transmissão, que Deus venha abençoá-los também. Uma boa noite.